E também. Então, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é professor Luiz Fernando. Hoje eu vou trabalhar com vocês com a Lei 14.695. Que lei que é essa? A lei que criou o cargo de policial penal e trouxe as competências para a Polícia Penal dentro dos estabelecimentos prisionais. Essa lei ela é tão importante que do último concurso tivemos duas questões que falaram sobre ela. É uma lei que é curta, uma lei que possui ali previsões encurtadas, que são previsões que podem ser facilmente gravadas, contudo, entretanto, todavia, que merecem uma máxima atenção. Vocês, senhores, devem entender que mesmo que essa lei seja curta, mesmo que essa lei ela tenha poucas previsões, mas ainda assim ela guarda informações que são importantíssimas e que podem induzir vocês a erro. Então, já começando a trabalhar diretamente com a lei, deixa eu colocar ela na nossa tela. Só um minuto. Tá aqui, ó. Aí, ó, compartilhando com vocês. Vai começar o compartilhamento agora. Só esperar o compartilhamento de tela, que aqui dá um leve delay até abrir para vocês. Já está abrindo aí. Isso, começamos a nossa apresentação. Então, o método direto ao ponto hoje, ele vai tratar da lei 14.695 e quem vai ser o professor responsável? Será o professor Luiz Fernando. Que professor é esse? Sou eu. Eu que vos fala. É eu que vos fala, sei lá. Mas, enfim, vamos dar sequência aqui, ó. Galera, primeiro, lá no tópico, no capítulo inicial da lei, ela vai falar que cria a Superintendência de Coordenação da Guarda Penitenciária, a Diretoria de Inteligência Penitenciária e a carreira de policial penal. O ponto mais importante, o ponto crucial para a nossa aula de hoje vai ser tratar aqui, ó, desse assunto da carreira da Polícia Penal. Eu vou explicar para os senhores todos os conceitos relacionados a essa carreira de policial penal. Aqui que eu só estou invertendo a mesa digitalizadora, que está do lado contrário, agora sim ela está do lado certo, e eu vou explicar para vocês sobre toda essa ideia relacionada à carreira de polícia penal. Primeiro, lá no artigo 1º tem um destaque que eu quero que vocês tenham atenção e tenham um certo cuidado, porque olha como que ele começa. Artigo 1º. Ficam criados a Superintendência de Coordenação das Guardas Penitenciárias e da Diretoria de Inteligência Penitenciária na estrutura da subsecretaria. Eu já tenho um certo medo do examinador, para tentar induzir vocês a erro, colocar que a Superintendência de Coordenação das Guardas Prisionais será criada no âmbito da Secretaria, deixa eu permitir aqui mais um aluno, no âmbito da Secretaria do Estado de Justiça, da SEJUSP. Tá errado, viu, gente? Lembre-se, eu não tenho nenhuma vinculação direta com a SEJUSP. Eu não tenho nenhuma relação com a SEJUSP, diretamente falando. Cria-se uma superintendência para trabalhar com a subsecretaria de administração prisional, com a subsecretaria de administração penitenciária. Eu não tenho relação direta com a SEJUSP, porque se o examinador quiser induzir vocês a erro, ele vai pegar isso aqui, ó, vai deixar da seguinte forma: cria-se aqui, vamos lá, ficam criados a Superintendência de Coordenação das Guardas Penitenciárias e da Diretoria de Inteligência Penitenciária na estrutura da Secretaria, e fica gostoso de ler, porém fica errado, da Secretaria de Estado e Justiça, como ela chama, SEJUSP. Secretaria, aqui, ó, SEJUSP, Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, não é diretamente vinculada à SEJUSP. Eu tenho uma Superintendência de Coordenação Penitenciária que fica vinculada
a Subsecretaria de Administração Penitenciária. Eu não crio nenhuma relação direta com a Sejusp. Anotem isso no material de vocês, porque pode cair na sua prova. Se o examinador quiser complicar um pouco mais sobre os conceitos da Lei 14.695, que é uma lei estadual, que é uma lei que cria o cargo do policial penal e traz normas no âmbito do Estado de Minas Gerais, vocês vão ver que ela quer uma relação com a subsecretaria e não com a Secretaria de Segurança e Justiça, ok? Dito isso, vamos dar sequência. Então, anotem esse primeiro tópico para vocês não errarem na hora da prova, para não ter nenhum problema na hora da sua prova. Dito isso, vamos dar sequência e vamos falar diretamente do cargo da Polícia Penal. Quais são as atribuições, quais são as responsabilidades de vocês, policiais penais, daqui 1 ano e meio. Primeira coisa, o artigo 5º, ele traz toda a mística, toda a ideia de um policial penal. Então, ele explica para vocês como que vocês vão trabalhar, como que vocês vão atuar enquanto policiais penais. Olha o que ele vai falar. Dos cargos de carreira de policial penal. Artigo 5º. Aí aparece letra A. Letra A. Vamos lá, aparece artigo 5º no caput dele. A carreira de policial penal integra o quadro pessoal da Secretaria de Estado de Administração Prisional. Novamente eu falo com vocês, não tem ligação direta com a Sejusp, porque se o examinador quiser complicar aqui, novamente ele vai colocar Secretaria de Estado e Justiça e também Segurança Pública. Aí ele coloca lá na questão da seguinte forma, a seguinte narrativa, onde você lê e você sente aquele conforto, mas a questão fica incorreta. Ele coloca a carreira de policial penal integra o quadro pessoal da Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública. Todo mundo pensa, nossa, que perfeito, tá harmônico, tá gostoso de ler, mas tá uma questão incorreta. Todas as vezes que vocês estiverem trabalhando com questões relacionadas à Lei 14.695, busquem informações que estão atreladas ao sistema penitenciário, à administração prisional. Observem para vocês verem, só para que vocês possam entender qual é a minha ideia. Aqui, ó, a subsecretaria está vinculada à administração penitenciária e depois a secretaria é uma secretaria de administração prisional. Observem que o foco direto é nos estabelecimentos prisionais, na atividade prisional. Se eu falo sobre a Secretaria de Estado e Justiça e Segurança Pública, eu estou falando da segurança pública do nosso Estado num todo. Se eu vou trabalhar com a Secretaria de Estado de Administração Prisional, eu trabalho com uma secretaria própria para a pasta Sistema Prisional. Todas essas secretarias, essas subsecretarias, são órgãos do governo que são criados para que eles possam trabalhar com essa temática especificadamente. Esses órgãos do governo, eles têm responsabilidade jurídica de fazer a administração de todos os procedimentos do sistema prisional do Estado de Minas Gerais. Então, eles vão praticar atos administrativos conforme o direito administrativo, e nesses atos administrativos eu tenho o objetivo central de administração do sistema prisional. Então, para não errar na hora da prova, se tiver alguma dúvida, as secretarias que estão trabalhando diretamente com a Polícia Penal, elas vão ter em seu título alguma classificação de sistema penitenciário ou de sistema prisional. Se vocês gravarem dessa forma, com essa ideia, vocês vão ter uma facilidade maior para fazer a prova. E eu peço esse cuidado, eu peço essa facilidade, tá ok? Então, tenham atenção com a nomenclatura, porque se o examinador quiser te induzir a erro, ele vai substituir essas palavras e ele vai te jogar no buraco. Eu não quero que isso aconteça com vocês. Conseguiram visualizar a informação e a ideia que aqui foi apresentada? Tá bacana? Estão conseguindo entender e seguir a sequência lógica sobre as explicações? Caso sim,
só deem um joinha que aí eu dou a sequência. Vamos na continuidade enquanto isso. Destacar essa informação, apresentar tal ideia, então marquem aqui, ó. Se vocês imprimiram o material de vocês, marquem essa palavra aqui, ó. Secretaria de Estado e Administração Prisional. A carreira de policial penal integra o quadro pessoal da Secretaria de Estado de Administração Prisional. Eu não devo errar. Vamos lá. Parágrafo único. A carreira que trata essa lei integra o grupo de atividades de defesa social do Poder Executivo. Daí vamos falar sobre as competências da Polícia Penal ou as competências que serão atreladas aos senhores daqui a um tempo. Primeiro, inciso primeiro, compete ao policial penal garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos prisionais. Aí vem o abençoado do examinador e coloca: garantir a ordem e a segurança no interior e na parte externa dos estabelecimentos prisionais. Eu peço muita atenção dos senhores, eu peço muito cuidado, porque quando dá segurança, segurança será na parte interna. Então podem até anotar aí, eu vou anotar aqui também para que fique melhor. Se eu falar segurança, deixa eu até colocar aqui, tá aqui a caneta azul. Azul por quê? Porque é azul celeste e a imagem do Cruzeiro resplandece. Vamos lá. Segurança. Segurança. Anotem também, caso queiram. A segurança é segurança interna. 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 Daí, e se eu falar vigilância? A vigilância é interna, aí sim, a vigilância ela será interna e externa. Então, eu tenho que ter 2 pontos de atenção, porque eu não posso confundir as palavras segurança com vigilância. Segurança, eu vou manter seguro o ambiente interno. Eu vou garantir a segurança da minha família, eu vou garantir a segurança das pessoas que estão dentro da minha casa. Então, eu vou manter o ambiente prisional garantido que nenhuma anormalidade acontecerá. A segurança é interna, a vigilância é interna e externa. Eu estou repetindo isso com os senhores porque o examinador ele pode vir em uma questão e colocar a seguinte narrativa: garantir a ordem e a segurança interna e externa dos estabelecimentos penais. Se o examinador colocar conforme previsão expressa da Lei 14.695, a alternativa ficará incorreta, porque quanto à segurança, eu tenho essa segurança somente dos ambientes internos. Agora, se eu pego o inciso terceiro, vocês vão observar que no inciso terceiro fala desempenhar ações de vigilância interna e externamente dos estabelecimentos penais. Então, a vigilância será, sim, interna e externamente, e a segurança somente no ambiente interno. Separem essas duas informações para não errarem na hora da prova. Vocês estão anotando? Estão conseguindo visualizar o que eu quero dizer? Então, a segurança, eu mantenho seguro o ambiente onde eu trabalho, e a vigilância é onde eu vou fazer observações, eu vou vigiar, eu vou garantir que eu tenho o controle visual de tudo. Olha, para que fique mais fácil para vocês, eu tenho o controle visual, eu tenho a visão do todo. Eu tenho a visão de dentro e de fora. Quando vocês estiverem dentro da instituição, caso vocês forem para alguma força especial, eles vão explicar, ensinar a vocês nessa força especial que vocês não podem ter visão de túnel. E o que é a visão de túnel? Enxergar somente um ambiente focado. Vocês têm que ter a visão num todo. A visão de túnel é vocês só enxergarem um ponto. E, na verdade, quando estamos em um ambiente que necessita de cuidado, temos que ter uma visão geral, uma visão num todo. Então, se temos essa visão num todo, temos que ter a visão interna
e a visão externa. Então, temos que ter visão de vigilância, e a vigilância é interna e externa. Agora, a segurança somente internamente, tá ok? Dito isso, voltamos às nossas ideias, voltamos aos nossos conceitos. Olhem aqui, ó, garantir a ordem e a segurança no interior dos estabelecimentos penais, até porque eu necessito da figura do policial penal para a manutenção do cumprimento da pena. A pena, ela só vai exercer o seu papel crucial de reintegração social daquele indivíduo privado de liberdade se, porventura, eu constituo um ambiente de ordem dentro da unidade. Então, eu tenho a necessidade do policial penal guardando e mantendo esse ambiente de ordem para que essa pena ela seja de fato cumprida. Tá ok? Entenderam isso? Visualizaram o ponto que eu quero chegar com vocês? Então, dito isso, vamos na sequência. Por quê? Depois eu tenho a percepção, no inciso segundo, que eu vou exercer atividade de escolta e custódia de sentenciados. Pelo amor de Deus, olha aqui para mim. Presta atenção. Olha no fundo dos meus olhos. Está no horário da novela Cauã Rainbow. Eu volto a falar, até hoje eu guardo uma mágoa eterna, porque eu escutei a seguinte frase: olha que vida ruim da fulana de tal lá da novela, que está em plena Copacabana beijando Cauã Rainbow. Isso aí eu vou levar eternamente, tá? Só para poder deixar a dica aqui. Não é nenhuma indireta, mas... Pois é, Michael, eu tive que escutar isso sentado no sofá. Eu fiquei pensando, que ousadia. Continue. Vou fazer essa passagem. Mas voltem aqui. Seguinte situação. Não vejam Cauã Rainbow, vejam aqui a explicação. Senhores, falei do contexto de segurança no interior das unidades prisionais. Agora eu tenho que trabalhar com vocês com o inciso segundo. E observem a narrativa que ele nos traz. Exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados. Parece inofensivo, parece que não tem nada aqui que o examinador poderia fazer para poder te induzir a erro, mas tem. É onde mora o perigo. Sabe por quê? Vem o examinador e coloca a seguinte narrativa: exercer atividades de escolta e custódia de sentenciados, bem como procedimentos de recaptura de preso. Daí o candidato PCL, ué. Polícia Penal, ele vai recapturar preso, ele vai fazer escolta, ele vai fazer custódia. Não. Compete à Polícia Penal do Estado de Minas Gerais somente os procedimentos de escolta e os procedimentos de custódia. Não há previsão de recaptura dos presos dentro aqui da Lei 14.695. Então, compete a vocês a atuação no GETAP. O GETAP, que é o Grupamento de Escolta Armada, ele vai fazer esse procedimento de escolta e custódia dos IPLs, mas caso tenha necessidade de uma recaptura por método da lei, não existe previsão expressa de recaptura pelo GETAP. Não existe uma previsão dentro da lei onde a Polícia Penal vai ter essa responsabilidade de recaptura. Então, guardem, porque se o examinador quiser induzir vocês a erro, ele vai fazer isso. Ele vai colocar essa palavrinha aqui, ó. Exercer atividade de escolta, recaptura e custódia. Aí ele coloca aqui, ó, no meiozinho aqui, ó, vou até escrever. Recaptura. Captura. Isso aqui é coisa ruim, ó. Isso aqui é coisa mandada. Isso aqui é cobra mandada querendo picar seu calcanhar. Não deixe o examinador fazer essa maldade com você. Lembrem-se que a Polícia Penal, ela tem responsabilidade somente de custódia e escolta, ou escolta e custódia dos indivíduos privados de liberdade. Nada mais, nada menos que isso. Tá ok? Vamos lá. A Ananda, ela perguntou no chat: se o IPL escapar da viatura, então a PP não é obrigada a correr atrás? Daí vocês são obrigados a correr atrás na prática. Vocês têm que resolver isso aí. É guerra suas. Eu estou falando que dentro da lei não existe essa previsão para que tenha elemento de recaptura. Por quê? Vou explicar para vocês a título de exemplo. Lá na Polícia Penal de Goiás, existe um grupo de recaptura de IPL.
Se eu não me engano, em Brasília também existe um grupo de recaptura de PL. Em Minas Gerais, por força normativa, não existe ainda esse grupo de recaptura. Uma vez que o indivíduo ele foge da viatura, imediatamente vocês devem fazer esse procedimento de recaptura. Cessado o lapso temporal, ou senão aquele liame fático entre a... Como que eu posso utilizar a palavra? A fuga do indivíduo, melhor dizendo, e ali a tentativa de recaptura de vocês. Se cessou aquele prazo, por exemplo, de 1 a 2 horas, estou dando prazo como exemplo, e não existe esse prazo na lei, daí, posteriormente, a responsabilidade de recaptura é passada para a polícia militar. Conseguiu entender, Ananda? Visualizou aqui a informação e qual que era a parte dela que eu queria trazer para vocês? Ou ainda assim ficou confuso? Então, eu tenho a responsabilidade de recaptura de imediato, mas se eu tenho uma necessidade de recaptura mais aguçada em decorrência do lapso temporal, em decorrência do tempo que o preso encontra-se foragido, compete à Polícia Militar do Estado de Minas Gerais executar esse procedimento de recaptura, tá ok? E na hora da prova, em momento algum, eu posso pensar nessa recaptura, porque dentro da lei não existe nenhuma previsão sobre esse conceito de recaptura, tá ok? Dito isso, voltamos aqui. Aí eu volto naquele contexto que eu bati na tecla com os senhores e que eu quero muita atenção, que é o conceito relacionado a desempenhar a ação de vigilância. Então, a visão, eu vou ter a visão num todo. Eu tenho a visão do ambiente interno e do ambiente externo. Vigilância interna, aqui, ó. Vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e nas guaritas que compõem suas edificações. Só fazer o desenho aqui, ó, porque eu sou quase que um Cândido Portinari no desenho. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um estabelecimento prisional, ó. Nítido. Tá vendo? Isso aqui, ó, as guaritas. Ok, bonito pra caramba. Isso aqui, as muralhas, ó. Vocês vão ficar nas muralhas, andando para lá e para cá. Outra guarita, muralha. A muralha aqui, para vocês ficarem vendo o ambiente de cima. Outra guarita. E aqui é onde encontra-se as alas que os IPLs ficam. No meio dessas alas tem o quê? Tem o pátio para o banho de sol. Aqui, ó, conjunto arquitetônico desenhado perfeitamente. Nenhum engenheiro consegue fazer um desenho tão perfeito de um conjunto arquitetônico igual eu fiz para vocês aqui, ó. Tá perfeitamente desenhado, onde vocês vão ter a responsabilidade do ambiente de vigilância do ambiente num todo. A vigilância interna e a vigilância externa. Por que a vigilância externa? Nesse lugarzinho aqui, ó, nessa parte externa, vocês sempre vão encontrar uns abençoados tentando jogar coisa dentro da unidade prisional. Ou eles vão jogar por meio de drone, ou pombo, ou gato, ou sapo, qualquer coisa. Eles tentam qualquer coisa para poder jogar celular, jogar droga dentro das unidades prisionais. E nesse ambiente externo, de imediato, a responsabilidade de vigilância é de vocês. Caso vocês visualizem uma situação como essa, o que vocês vão fazer? Vocês vão garantir que esses indivíduos sejam capturados e que eles sejam impedidos de lançar esses objetos ilícitos dentro das unidades prisionais, tá ok? Então, a ideia é essa, fazer barreiras para que eu não tenha indivíduos lançando objetos ilícitos dentro da unidade prisional e eu vou fazer essa barreira criando uma vigilância constante. A segurança é dentro do ambiente e a vigilância é num todo, dentro e fora. Tá ok? Dito isso, vamos dar sequência. Então, desempenhar as ações de vigilância interna e externa dos estabelecimentos penais, inclusive nas muralhas e guaritas que compõem suas edificações. Agora as costas começou a coçar. Vamos lá. Deixa eu dar sequência aqui para vocês. Aí vem o parágrafo único. Pega aí, deixa eu ver. Teve uma pergunta aqui. O Sidney, ele perguntou da seguinte forma: professor, poderia esclarecer uma dúvida? Quando o policial penal comete um crime após o trânsito julgado,
ele leva a demissão e na parte criminal pegará alguns anos de cana. Ok. No caso, ele cumprirá a pena junto aos IPLs, daí ele vai ser enviado para um estabelecimento prisional que tenha uma ala reservada para os integrantes da segurança pública. Existem estabelecimentos prisionais que possuem alas especiais, e essas alas especiais são para ex-integrantes de indivíduos que eram da segurança pública. Vou lançar um exemplo para vocês do Jason, ou do Jason, que era um militar da Rotan, e ele se envolveu em uma ocorrência, e dessa ocorrência ele foi expulso da corporação. Quando ele ficou em estabelecimento prisional, que era um estabelecimento prisional comum, ele ficou em uma ala separada. Então, são alas, que nessas alas tem ambiente de proteção. Eu não vou para o setor, eu não vou para a ala onde tem faccionados, eu não vou para a ala onde tem presos que cometem crimes graves. Eu vou para uma ala onde eu tenho pessoas que estão na mesma condição que a minha, ou seja, são representantes da segurança pública que, porventura, praticaram algum ilícito e foram enviados para um estabelecimento prisional. Só para fazer uma explicação, por que houve essa questão do MC Pose do Rodo, onde todo mundo ficou falando, ele se declarou faccionado. Ele se declarou faccionado. Todo mundo que conhece o Pose do Rodo e as músicas dele sabe que ele declara expressamente que ele tem uma intimidade com o Comando Vermelho. Existem músicas dele que ele deixa claro que ele tem uma concepção de vida voltada a práticas do Comando Vermelho. Para que ele não fosse lançado em uma ala que fosse de outra facção, ele se declarou do Comando Vermelho, porque ele sabe que se ele fosse para um estabelecimento prisional que fosse gerido, vamos dizer assim, pelo terceiro comando puro, que é o TCP, eles iam matar ele no mesmo dia. Então, por isso que ele declarou que ele era faccionado. E aí, eu tenho a seguinte situação. Se for um representante de segurança pública, ele vai declarar que ele é representante de segurança pública, em decorrência dessa declaração, eu envio ele para o local, para a ala própria, onde ele vai ter a devida proteção. Daí veio o Edmundo e ele perguntou, seguinte pergunta, uma pergunta um pouco fora do contexto. Se um policial penal estiver de folga e presenciar um assalto, ele tem o dever de dar voz de prisão ou não? Vamos lá, senhores. Hoje, os senhores exercem uma função de polícia e todos os policiais, em decorrência do artigo 302 do Código de Processo Penal, cabem à prisão em flagrante. A autoridade policial deverá dar voz de prisão. E vocês são autoridades policiais. Vocês hoje ingressam o rol das polícias, das forças de segurança, lá do artigo 144 da Constituição. Então, se você estiver em um ambiente que você tem supremacia da força e tem capacidade de atuação, você deve agir, deve dar a voz de prisão, conter um indivíduo e solicitar o apoio de alguma viatura policial até que as coisas normalizem. Compreendi, professor, muito obrigado. Entendeu também, Edmundo? Então, vocês vão ter essa responsabilidade. É por isso que o porte de arma de fogo, ele faz jus a vocês. Vocês são autoridades policiais. Por serem, na verdade, vocês são agentes policiais. E por serem agentes policiais, vocês possuem essa responsabilidade. Vocês têm essa capacidade de executar os atos. Vamos lá, o Michel ele trouxe, qualquer cidadão tem o poder de anunciar a prisão de uma pessoa que cometa o crime em flagrante. Exatamente. Qualquer um do povo poderá, e as autoridades policiais, os agentes policiais, deverão dar voz de prisão quando acharem uma pessoa em flagrante delito. Essa informação ela encontra lá no artigo 302 do Código de Processo Penal. Caso vocês queiram dar uma olhada lá no artigo 302 do CPP, Código de Processo Penal, podem ficar à vontade, que vocês vão visualizar essa informação naquele mandamento. Deixa eu ver, a Ananda, ela perguntou, e caso o policial ignore a situação, há alguma punição? Sim. Se porventura comprovadamente o policial omitiu perante o dever de agir, ele é responsabilizado na seara administrativa e pode ser responsabilizado também na seara do caso
de abuso de autoridade em decorrência dessa omissão que ele praticou. Ah, professor, mas em qual parte do abuso de autoridade? Ele deixou de praticar um ato de ofício para beneficiar ele mesmo. Ah, eu não vou fazer isso aí não, né? É bucha minha, pessoal que se resolva para lá. Conseguiu entender? Tem um colega que ele fala que desde quando ele ingressou na Polícia Militar, ele evita andar armado justamente por isso. Porque se ele não está armado, ele tem menos responsabilidade, ele não tem supremacia de força. Muitas vezes ele se depara com uma ocorrência que as pessoas estão armadas. Então, para que ele não venha pegar essa bucha, ele prefere andar desarmado. E daí vai de cada um, daí vai do conceito de cada pessoa. Eu não sei expressar uma opinião sobre isso. Mas vamos voltar. Destacar essa informação. Olha aqui, ó, parágrafo 1º. E aqui eu quero que vocês entendam esse parágrafo 1º com um conceito funcional, beleza? Aqui é em decorrência da função. Função que o indivíduo exerce. Conceito funcional. Em decorrência da função. O parágrafo 1º ele vai trazer a seguinte narrativa para vocês. O policial penal fica autorizado a portar arma de fogo fornecida pela administração pública quando em serviço, exceto nas dependências internas. Guardem isso aqui, ó. Isso aqui que é o pulo do gato. Isso aqui que é a maldade. É isso aqui que o examinador pode fazer para poder te jogar no buraco. Exceto nas dependências internas do estabelecimento penal ou nos estabelecimentos prisionais. Deixa eu explicar a vocês. A regra é ambiente interno. Nas áreas de segurança, eu só posso adentrar com instrumentos de menor potencial ofensivo. Então, se eu estou falando do ambiente interno da unidade prisional, eu só posso acessá-lo com instrumento de menor potencial ofensivo. Por quê? Eu quero minimizar a letalidade. Se vocês pegarem o REMP vai explicar lá próximo do artigo 630, quando tem um plano de acionamento do plano de segurança. Então, quando tem acionamento do plano de segurança, somente o COP, a Coordenadoria de Operações Prisionais Especiais, que terá a responsabilidade e a capacidade de adentrar na unidade prisional com munição letal, porque o COP é altamente treinado para isso. Quem é o COP? O COP é a Coordenadoria de Operações Prisionais Especiais. Então, guardem essa informação. Os demais policiais penais estão proibidos de adentrar no ambiente interno com a utilização de arma de fogo, com munição letal. Ah, professor, não entendi isso não. Aqui, ó, deixa eu explicar para vocês. Tá aqui, ó, bonitinho. Deixa eu só pegar aqui, ó. Isso aqui, ó, é um desenho, é uma unidade prisional perfeita. Os muros retinhos, tudo bonitinho. Aí aqui eu tenho a portaria 1. Depois da portaria 1, vai ter a sala de censura e o NAF, Núcleo de Atendimento à Família. Até aqui, eu vou considerar que ainda não é ambiente interno. Aí eu tenho almoxarifado, eu tenho vestiário, tudo aqui, beleza. Passado dessa segunda portaria, onde eu tenho NAF, onde eu tenho vestiário, onde eu tenho almoxarifado, tudo isso aqui vai ser classificado como ambiente interno, porque tudo isso aqui nos dá a possibilidade de ter acesso aos presos. Neste momento, eu não posso adentrar nesse ambiente interno portando arma com munição letal. Eu só posso portar instrumentos de menor potencial ofensivo. Professor, mas e a calibre 12 que eu costumo ver nos vídeos? Aquela calibre 12 está municiada com elastômago. Ela está municiada com munição não letal, com bala de borracha. E outros equipamentos a mais que são classificados como instrumentos de menor potencial ofensivo. Então, no ambiente interno da unidade prisional, eu só posso adentrar com munição não letal. Assim como no ambiente interno, eu não posso acessá-lo utilizando celular. Mesmo sendo policial penal, eu não posso adentrar na parte interna utilizando meu celular próprio, eu não posso adentrar na parte interna utilizando celular.
Tá ok? Dito isso, deixa eu responder a pergunta do Michael, que ele trouxe. Luiz, a escala do COP é 24/72? Sim, em funcionamento de aquartelamento. O COP ele é acionado para atender determinadas eventualidades. Hoje o COP ele não fica em uma unidade prisional, ele fica em uma unidade própria, onde ele é acionado para atender ocorrências excepcionais. Professor, e para que eu possa adentrar no COP, o que eu faço? Pague sua etapa lá no curso do COP, lá no curso de Operações Penitenciárias Especiais, e daí você passando pela seleção, passando pelo curso que é dado e estiver classificado dentro das vagas que vão ser ofertadas no edital, você automaticamente se ingressará no COP, na Coordenadoria de Operações Prisionais Especiais. Nas guaritas podem usar armas de fogo? Nas guaritas podem utilizar arma de fogo, porque as guaritas são classificadas como ambiente externo. Aqui, ó, as guaritas elas ficam aqui, ó, bonitinho aqui. Ah, professor, mas aqui, ó, o senhor riscou aí e falou que esse ambiente todo aqui é ambiente interno. Pois é, mas é o ambiente da parte baixa. As muralhas e as guaritas serão classificadas como ambientes externos. Aí desceu da muralha da guarita, eu não posso ter mais essa classificação como ambiente externo, tem um ambiente interno. Ó, professor, mas eu posso dar artigo da guarita para o ambiente interno utilizando arma de fogo? Em hipótese alguma. As armas de fogo que são utilizadas nas guaritas, elas são utilizadas para proteção do ambiente externo. Nada direcionado ao ambiente interno poderá ter vinculação com munição letal. O foco é a preservação da vida. O foco é a garantia do cumprimento integral da pena sem a necessidade de retirar a vida daquele PL que lá se encontra. Tá ok? Conseguiram entender a explicação até aqui? Estão conseguindo acompanhar a minha linha de raciocínio? Tá bacana? Então vamos lá, dando sequência para o parágrafo 2º. Vocês, policiais penais, não têm um critério de subordinação e hierarquia entre os demais policiais penais na letra da lei. Existe a conceituação de respeito? Existe. Vocês vão ver que eu vou passar pelo nível intermediário 1, 2 e 3, depois nível superior 4 e 5. Então, eu posso falar que esses níveis, eles possuem subordinação? Não. Vocês serão subordinados ao diretor da unidade prisional. A classificação de subordinação da Polícia Penal hoje, ela é dada pelo diretor com os policiais penais. Vocês são subordinados ao diretor da unidade prisional. A ninguém mais, professor. Dentro da lei, na hora da prova, ninguém mais. Observe aqui, por que eu estou falando isso? Porque o examinador ele pode vir da seguinte forma. Vamos ler a letra da lei primeiro, depois eu vou te explicar como é que o examinador pode fazer maldade com vocês. Olha o que está classificado aqui. O policial penal lotado em estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao diretor do respectivo estabelecimento. Daí vem o examinador e coloca a seguinte narrativa para vocês. O policial penal lotado em estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao diretor do respectivo estabelecimento e aos supervisores e aos chefes. Eu tenho subordinação somente ao diretor do respectivo estabelecimento, aos supervisores, aos coordenadores e também eu não tenho critério de força da lei. E vocês vão ver que nas unidades dos inspetores e dos não ganham status de hierarquia superior aos policiais penais que adentram na unidade prisional. E quando eu falo da também progressão, vocês vão ver que essas promoções e essas progressões de fase da carreira. Elas são criadas para que eu possa ter fases na carreira da Polícia Penal e não critério de hierarquia na Polícia Penal. Dito isso, vamos dar sequência para as outras informações. Estão conseguindo acompanhar a linha de raciocínio?
o que está sendo explicado e quais são os conceitos aqui lançados? Então, beleza. O cargo de policial penal é dedicação exclusiva. Professor, mas é aquele bem 7 mil, porta. Sabe aquele trenzinho top que você olha assim, você fala, nosso Deus, o banco liberou para mim 50 mil, meu Deus do céu. Tô aguentando, não, tô passando mal, vou ter que pegar. Não pega, não, que isso aí é bucha, isso aí é problema para sua vida. Mas os 7 mil todo mês ele vai cair bonito. Na hora que você vê aquele negócio, só a notificação no celular, você olha assim, é o banco, coisa boa. Hoje a notificação que você recebe é daquelas, boleto vencido. Aí você pensa, puta que pariu. Eu tô vivendo ou sobrevivendo? Daí, quando você estiver na Polícia Penal, vai chegar a notificação, você vai pensar, meu Deus, caiu na conta. Agora eu vou ter que. Nossa, Deus. Agora tem que pensar. Volta aqui que a Leandra ela perguntou. Professor, a aula está gravando? Tá. Eu acho que tá. Pera aí. Essa chamada está sendo gravada. Tá sim, pode ficar tranquilo. Nossa, Deus do céu. Ia ter que voltar no início. Senhores, vocês vão viver essa bênção ainda, só continuar persistindo que. Ah, tá. É tá gravando? Eu entendi gravando. Eita! Tá gravando também. Deixa eu só perguntar a vocês, todos os demais. A aula ela tá travando para vocês ou é bem? Nossa, sim, tá dando para entender? Ah, não, beleza, então. Então eu vou dar a sequência, mas qualquer coisa se começar a travar muito, vocês me avisam, beleza? Só para eu ter aqui um norte, para depois eu ver o que eu posso fazer para melhorar a internet para vocês. E eu tenho que reclamar sobre a internet. Eita, picando muito. Galera, eu vou tentar então. Uai, deixa eu ver aqui, então. Deixa eu até desligar a internet do celular para ver se fica exclusivo somente pra, do Wi-Fi aqui, só o Wi-Fi no computador. Meu Deus, que triste isso. De uns 5 minutos para cá, tá travando com mais frequência. Deixa eu ver aqui se eu fecho as outras páginas também para não puxar tanta internet, que vai que tem algum efeito negativo isso. Vai que. Deixa eu ver. Fechei as páginas aqui. Me mantém informado sobre isso, sobre essa questão da internet continuar travando ou não? Pode ser? Vamos me falando aí se parou, se não, só para eu ter uma ideia. Parágrafo 2º. O policial penal lotado em estabelecimento penal será hierarquicamente subordinado ao diretor do respectivo estabelecimento. Explicado. Agora eu vou falar para vocês sobre o regime de dedicação exclusiva. O que significa isso? Vocês vão trabalhar obrigatoriamente na polícia penal e vão ter vinculação somente à polícia penal. Não cabe o trabalho em nenhuma outra instituição, não cabe a atribuição em nenhum outro local de trabalho. Professor, mas se eu quiser trabalhar na área da saúde, a Polícia Penal hoje, ela traz esse critério de dedicação exclusiva. Na hora da prova, vocês devem lembrar que vocês devem exercer o cargo conforme dedicação exclusiva. Por quê? Pode ser o ocupante, pode o policial penal ser convocado em qualquer momento por necessidade de serviço, seja ele qual for. Então, pode acontecer de, infelizmente, vocês estarem viajando e serem convocados por uma excepcionalidade do estabelecimento prisional. Senhores, continua travando muito? Ou deu uma amenizada? Esperar a resposta de vocês. Ah, graças a Deus. Isso é muito bom. Muito bom. Fico feliz, então. Então, vamos dar sequência.
Nó, muito obrigado. E, galera, quando gravassem, vocês me falam, beleza? Porque aqui eu não consigo ter esse norte que tá travando. Excelente. Vamos lá. Voltando aqui às nossas informações, e eu peço muito cuidado com o artigo 8º, porque ele pode ser maldoso. O examinador pode ser muito capcioso aqui. Eu faria essa pegadinha, eu faria essa maldade. Olha a narrativa que encontra-se no artigo 8º e olha o que o examinador pode pregar de pegadinha. Artigo 8º. Constitui fases da carreira de polícia penal. Sabe o que ele pode colocar aqui? Constitui fase de incorporação. 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 E qual a diferença das fases de incorporação com as fases da carreira? A carreira, eu falo sobre o conceito de ingresso, promoção e progressão. Eu gravei de uma forma diferente, ô Michael, e eu saí da sequência. Eu coloquei que é o PIP. Por que o PIP? Porque eu vou falar da promoção, do ingresso e da progressão. Mas se eu gravar dessa forma, eu tenho que lembrar que o I tem que ser deslocado para o início. Então, para ficar melhor para os senhores, da forma que o Michael fez ali no bate-papo, fica realmente melhor. O IPP, por quê? Ingresso, promoção e progressão. O examinador, sabe o que ele pode fazer aqui? Constitui fases da carreira da Polícia Penal, exceto. Aí ele coloca ingresso, promoção, progressão e posse. Aí o candidato vai ficar fritando o cérebro. Por quê? Ele vai confundir critério de incorporação com critério de fase da carreira. A carreira, ela tem uma progressão. Eu ingresso, posteriormente eu tenho uma promoção, na verdade, posteriormente eu vou ter uma progressão, e depois da progressão eu tenho a promoção. Então eu tenho todo esse critério a ser seguido, eu tenho toda essa sequência a ser seguida. Quando eu falo de incorporação, ou seja, de ingressar na instituição, daí sim eu falo sobre nomeação, depois posse, depois entrar em exercício. O momento mais feliz da vida dos senhores vai ser esse processo aqui que vocês, se Deus quiser, vão viver, que é o processo onde o nome dos senhores é publicado no Diário Oficial, e eu lembro muito bem, quando eu participei do curso de formação e, posteriormente, eu pude acompanhar os meninos nessa fase, que eles postavam nos stories deles o nome deles publicados no Diário Oficial. Posteriormente, eu visualizei os meninos indo tomar posse, indo lá na cidade administrativa, tirando um monte de foto muito bonita. E, assim, é um momento solene na vida de todos. Ali é um momento que só aqueles que ali estão sabem o quanto que eles sofreram para poder chegar até lá. E, posteriormente a essa posse, que é a assinatura do contrato, a entrada em exercício. Todas essas fases são fases de incorporação. Essas fases estão relacionadas à incorporação. NPE, incorporação. Quando eu falar do IPP, daí são fases da carreira. E a letra da lei, ela vai falar somente dessas fases da carreira de vocês. Não confundam as fases de incorporação com as fases da carreira. Vocês devem guardar que vocês vão ter um ingresso, posterior ao ingresso vão ter a progressão, e posterior à progressão vão ter a promoção. Ok? Guardem isso que fica melhor, fica mais fácil de vocês visualizarem essa informação. Estão conseguindo entender aqui e conseguiram visualizar qual que é o ponto que eu quero chegar com vocês, qual que é a ideia que eu quero que vocês não confundam, só para que possamos gravar essas informações de uma forma melhor, só para que vocês possam ter consciência sobre isso. Então, devemos guardar devemos guardar a diferença entre incorporação com as fases da carreira, porque as fases da carreira eu vou tratar do ingresso, da promoção e da progressão.
Quando eu falar da incorporação, daí eu falo de fato sobre a nomeação, sobre a posse e posteriormente a entrada em exercício. E esses dois títulos, eles não podem ser confundidos em hipótese alguma. Essas duas informações, caso elas apareçam na prova, sendo utilizadas de forma diferente, pode induzir os senhores a erro. Michel, ele até perguntou, promoção 5 anos, não se esqueçam, vou até falar sobre essa promoção com vocês, então já vamos trabalhar com dois conceitos que aqui são importantes. Vamos lá, o ingresso, ingressei na unidade como policial penal, estou feliz da vida. Depois eu tenho direito à evolução na carreira, evolução tanto por progressão quanto por promoção. A progressão, vocês vão perceber que tem dois S's. Esses dois S simbolizam o número 2. Apareceu os dois S, só lembrar, dois S, então são dois S. Então eu tenho 2 anos para a progressão. E na promoção, eu tenho algo que simboliza o prazo dela também. O cedilha nada mais é que o 5 de cabeça para baixo. Observe aqui, ó, o número 5. Vira ele ao contrário, vira a tela aí para vocês verem. Virando a tela, o número 5 se torna em cedilha. Ou seja, a promoção com cedilha quer simbolizar para vocês que é 5 anos. O cedilha é o número 5 de cabeça para baixo. Automaticamente eu vou saber que a promoção é no lapso temporal de 5 anos e que a progressão, quando tem os dois S, simboliza o número 2. Então ela acontece no lapso temporal de 2 anos. Se vocês gravarem assim, fica muito fácil de gravarem os dois tempos e as duas formas de evoluir na carreira. Mas eu vou explicar isso com uma maior eficiência para vocês e vão visualizar as informações de uma maneira bem mais legal. Mas antes disso, eu tenho que falar para vocês sobre o curso de formação que vocês vão passar. O curso de formação que, inclusive, possivelmente estarei lá ou como professor, caso não esteja como professor, talvez estarei também como aluno, quem sabe, pelo andar das carruagens. Vamos ver. O artigo 9º, ele vai falar para vocês, o ingresso na carreira de policial penal dá-se-á no primeiro grau do nível inicial da carreira mediante a aprovação em concurso público constituído pelas seguintes etapas. Daí todas as etapas vocês vão saber pelo edital. É um concurso de nível médio, que daí existe escolaridade nível médio. Existe limite de idade? Não tem limite de idade. Professor, mas tudo isso aí pode mudar? Não vai mudar, porque está na lei. E para mudar essa lei aqui, ó, gasta pelo menos uns 2, 3 anos. Então, o próximo concurso garantido será de nível médio e não terá barreira de escolaridade. Ah, professor, mas e a concorrência? Será ampla concorrência? Sim, vai ser ampla concorrência. Por que você está falando? Confia no que eu estou falando. Só segue o que eu estou falando e fica de boa. Vai dar certo. Vamos lá. Seguinte situação. Então, nível intermediário 1. Então, eu vou colocar nível intermediário, só colocar dessa forma, mais completem aí. Nível intermediário 1, o grau vai ser o grau A. Vocês vão entrar dessa forma. Nível intermediário 1, o grau A. E depois vão só alcançando um grau maior. Daí, o que acontece? Eu tenho que trazer duas informações que são importantíssimas para vocês. Primeiro, critério de bolsa. Isso aqui vale para o concurso, mas também vale para a vida de vocês, para que vocês possam se planejar financeiramente enquanto estiverem no curso de formação. Olha aqui, ó, os selecionados inscritos no curso de formação técnico-profissional receberão uma bolsa no valor correspondente a 50% do vencimento básico relativo à faixa de vencimento 1 do grau A, ou seja, nível intermediário 1, grau A. Então, vocês vão receber ali aproximadamente R$ 2.500, R$ 2.600 em uma única parcela, infelizmente. Em uma única parcela. O curso de formação, ele dura quanto tempo, professor? Ele dura uma média de 3 meses, onde eu tenho a divisão entre modalidade EAD e modalidade presencial. Então, divide-se em, pelo menos o último curso de formação foi assim, onde eu tive uma parte das matérias em EAD, ou seja, por método de ensino à distância, e a outra parte da matéria, ensino profissional. As aulas, elas aconteciam de segunda a sábado, durante a semana era de 8 horas da manhã até as 18, e aos sábados de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde.
Vamos voltar aqui. Pois é, Sidney. Mas é passageiro. É um período dificultoso, mas que é passageiro. Vamos voltar aqui. Seguinte situação. Parágrafo 7º do artigo 9º, ele vai falar: será reprovado no curso de formação técnico-profissional o candidato que não obtiver 60% de aproveitamento total no curso de formação. E como que é mensurada essa aprovação e esse aproveitamento? Por método de prova. É uma nova prova, professor, igual um concurso público? Sim. Literalmente, vocês vão fazer uma prova como se estivesse fazendo um concurso novamente, como se estivesse indo fazer um novo concurso. E quantas questões tem nessa prova, daí vai ser o método daquele momento. Mas é feita uma prova, nela vocês devem atingir pelo menos 60% de aproveitamento. E se porventura, durante o curso, vocês se reprovarem em 3 ou mais matérias, vocês também vão ter essa questão de serem eliminados do curso. Como assim, professor, ser reprovado em 3 ou mais matérias? Cada professor fica responsável por lançar uma nota específica. E o professor pode reprovar o aluno naquela matéria especificadamente. Daí vai de professor por professor, vai de didática por didática. Ok? Então, lembrem-se, no curso de formação técnico-profissional, vocês ainda não serão policiais penais e, além disso, vocês poderão ser reprovados em decorrência de não atingir o mínimo necessário de aprovação, que é 60% na prova que é feita, ou serem reprovados em 3 ou mais matérias. Senhores, continua travando a aula ou agora parou totalmente? Como que tá aí? Só para eu ter uma informação. Tá ok? Tá tranquilo? Tá favorável? Ah, não. Graças a Deus. Então, deu tudo certo. Vamos voltar, porque agora eu tenho que falar para vocês sobre o curso em período integral. Ele vai acontecer de segunda a sexta, de 8 da manhã até às 18. Sim, se formos levar em consideração que é em período integral, porque é exigido de vocês que vocês tenham disponibilidade exclusiva. Pode acontecer, por exemplo, de um dos dias os instrutores determinar que vocês fiquem até 8 horas ou até 10 horas da noite. Já aconteceu isso? Já. E foi por questão de bobeira de aluno. Vou contar aqui uma fofoquinha para vocês, mas o que acontece? Teve uma situação específica que os alunos eles ficaram fazendo competição de qual aluno tinha o flato, a flatulência mais fedida dentro da sala. O professor pegou isso, o professor passou para a coordenação fez aquela reunião bem bacana. Posteriormente, fomos demonstrar para os meninos quais são os elementos químicos que têm o cheiro mais forte. E daí eles perceberam que o gás lacrimogêneo, quando utilizado da maneira correta, ele pode ter um cheiro muito forte, muito. E foi um período muito bom. E daí os meninos ficaram aí um tempo bom lá na unidade. Se eu não me engano, nesse dia eles saíram depois de 9 horas da noite e saíram bem sugados. Senhores, curso de formação acontece tudo. Vocês vão ver que curso de formação tem artista, e tem muito artista. Não é pouco, não. Das coisas mais variadas possíveis pode acontecer no curso de formação. E não é só da Polícia Penal, não. É o curso de formação de quase todas as forças de segurança. Sempre tem um raro para poder fazer coisas que vocês não falam, não é possível que o fulano passe no exame psicológico, mas passa. Acaba que passa. Aí você pensa, se fulano passou, todo mundo pode passar, mas não é assim. Não é. Nem tudo que parece é. Vamos lá. Vamos para o artigo 10º. O artigo 10º ele vai nos falar da seguinte narrativa. Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o grau imediatamente subsequente. Guardem essa informação. A progressão, ela traz a letra G. A letra G significa grau. E por que eu estou falando isso para vocês?
Porque pode vir o examinador aqui e colocar da seguinte forma: a progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o nível subsequente e deixar a questão incorreta. Eu tenho que lembrar que a progressão, a letra G da progressão, me faz lembrar de grau, e quando eu trabalhar com a promoção, daí sim a promoção, ela tem classificação de nível. Além disso, essa progressão que aqui se encontra, ela tem um critério relacionado aqui, um critério relacionado a horizonte. Ela acontece de forma horizontal. Ou seja, progressão, eu vou dar a letra A, deixa eu até demonstrar aqui para vocês. Da letra A, passar 2 anos, vou para a letra B. Da letra B, passar 2 anos, eu vou para a letra C. Da letra C, passar 2 anos, eu vou para a letra D. Daí por diante. Beleza? Daí eu vou seguindo essa progressão até o período que chegar a letra J. Professor, a progressão ela é importante por quê? Porque eu vou receber mais. A cada progressão, eu recebo um valor maior. A cada 2 anos, então, eu vou ter um plus no meu salário. Eu sei que o indivíduo com 10 anos de carreira, ele não vai ganhar a mesma coisa que o indivíduo que acaba de adentrar na unidade prisional. Ah, professor, então os indivíduos que estão desde o concurso de 2014, eles não estão ganhando somente 6, 7 mil reais, eles estão ganhando aí uma média de uns 9 a 10? Sim, eles estão com um valor aproximadamente de 9 a 10 mil reais, tranquilamente. Não, professor? Coisa boa, né? Pois é, a vida ela nos traz essas situações. Vamos lá. Progressão é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o grau imediatamente subsequente do mesmo nível. Daí sim, eu continuo. Por ser horizontal, eu continuo no mesmo nível. Professor, não estou entendendo o que o senhor está explicando. Vou explicar aqui, ó. Os níveis, eles são classificados dessa forma. Nível intermediário, intermediário, intermediário. 1, intermediário 2, intermediário 3. Depois eu vou ter a classificação do nível superior 4 e do nível superior 5. Aí o que acontece? Se acontecer uma promoção, eu saio do intermediário 1 e vou para o intermediário 2. Na promoção. Se acontece uma nova promoção, eu saio do intermediário 2 e vou para o 3. Mas e se acontece a progressão? A progressão, eu continuo no nível intermediário 1 e vou da letra A para a letra B. Depois eu vou da letra B para a letra C. É por isso que aparece aqui essa informação falando, onde eu vou ter um indivíduo no mesmo nível, porém tendo a modificação do seu grau. Por isso que aparece progressão, é a passagem do servidor ocupante de cargo efetivo para o grau imediatamente subsequente do mesmo nível da carreira que pertencer. Ficou claro para vocês agora? Conseguiram entender a explicação? Ou ainda assim ficou confuso? Ah, não, show de bola. Então, os graus serão identificados por letras de A a J, e lá na progressão, na carreira da Polícia Penal, se dará a cada 2 anos, como eu falei anteriormente, desde que o servidor não tenha sofrido punição disciplinar. Aí vem o examinador e coloca, desde que o servidor não tenha sofrido processo disciplinar. E o candidato afoito marca feliz. Ele tem que ser punido. Se ele sofrer processo, não tem problema nenhum. O processo não é garantia de punição. Obrigatoriamente, eu tenho que observar a palavra punição disciplinar e não processo disciplinar. No período e nas seguintes, e que satisfaz os seguintes requisitos. Encontrar-se em efetivo exercício e ter 2 avaliações periódicas
individuais satisfatórias de desempenho da progressão anterior. Como assim, professor? Eu vou passar por avaliação que é feita por uma comissão. Eu tenho todo ano que passar por essa avaliação. Eu tenho que ter avaliações de desempenho satisfatórias. Qual que é a proporção, professor? Não precisa saber. Pelo menos aqui não. O Sidney, ele perguntou, nenhum PAD, daí ele pode ter PAD, ele pode ter sofrido um processo administrativo disciplinar. O que não pode acontecer é ele ter sido punido por esse processo administrativo disciplinar. Então, se porventura o examinador quiser confundir a cabeça de vocês, ele vai colocar, não tenha sofrido nenhum processo administrativo disciplinar. Está errado. O que ele não pode ter sofrido é nenhuma punição disciplinar. O que não pode ter acontecido é nenhuma punição disciplinar. Se vocês conseguirem entender dessa forma, fica mais tranquilo para que vocês possam fazer a prova. Deu para entender? Visualizaram a informação? Grava isso, Sidney. Por quê? Isso é excelente do examinador colocar na prova. Não tenha sofrido nenhum processo administrativo disciplinar. O candidato, ele vai feliz, ele fala, não, é isso aqui mesmo. Não, tá redondinho isso aqui, ó. Marquei. Chega em casa, o que acontece? Liga o chuveiro, água quente, música triste e vai chorar. E não existe nada pior que chorar tomando banho porque errou uma questão de concurso público. Dói mais que chifre levado. Vamos lá. Ter recebido 2 avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias desde sua progressão anterior nos termos da legislação específica. Agora vamos falar um pouco da promoção. Como eu falei para vocês, lembrarmos da promoção é só lembrarmos que o cedilha é o número 5 de cabeça para baixo. Olha aqui, ó. Número 5 de cabeça para baixo. E o que acontece com esse cedilha? Olha que coisa legal. Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o nível subsequente. Então, essa promoção, ela acontece de forma vertical. Horizonte é o ver o horizonte, ver assim, para frente. Agora, horizontal é olhar para cima. Eu ver o indivíduo, na verdade, que vai ser para baixo, mas eu ver o indivíduo progredindo, subindo uma escadinha, subindo na carreira. Por isso que eu falo, promoção, ele está subindo. Como eu falei para vocês, eu tenho o nível intermediário 1, daí ele tem a sua primeira promoção, ele sai do nível intermediário 1, ele vai para o nível intermediário 2, posteriormente vai para o nível intermediário 3, daí subsequentemente. Ele segue nesse critério de subindo, de ter ascensões, beleza? Então, por isso que fala, promoção é a passagem do servidor de nível em que se encontra para o nível subsequente. E como que eu vou gravar que a promoção é passagem de nível? É só lembrar que a letra M me lembra logo da letra N. E a letra N significa nível. M de nível. Depois eu vou ver lá, G de grau. G de grau. Então, progressão é grau. Promoção, M de N. N é nível. Beleza? Talvez isso pareça retardado. Na hora da prova, você vai ver que isso ajuda um tanto. Na hora da prova, você lê esse nu. Ele é um retardado, mas é um retardado que me ajudou. Vamos lá. Promoção é a passagem do servidor do nível em que se encontra para o nível subsequente na carreira que pertence. Daí vem aqui a classificação, a explicação, que faz jus à promoção o servidor que preencheu os seguintes requisitos. Primeiro, encontrar-se em efetivo exercício. Segundo, ter cumprido o interstício pelo lapso de 5 anos de efetivo exercício no mesmo nível, ou seja, no nível intermediário 1, que era o anterior, e ter recebido 5 avaliações. As avaliações periódicas, elas são anuais. Então, automaticamente, eu vou ter 5 avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias desde que sua promoção anterior. Então, naquele interstício, naquele prazo dos 5 anos, teremos 5 avaliações. E também, quanto à questão da passagem de promoção, eu tenho a necessidade de escolaridade. Inclusive, vocês vão ver que o nível
4 e no nível 5, classifica-se eles por níveis superiores. Então, pode ser exigido, por exemplo, escolaridade bacharel em direito para o nível 5? Pode, sem problema algum. É o nível de escolaridade exigido para atingir aquela promoção específica, e por ter esse nível de escolaridade, somente quem atingir ela poderá, então, somente quem tiver a escolaridade necessária poderá atingir, então, aquele nível que é classificado como nível superior 5. Professor, e me explica aqui, para ser diretor da unidade prisional, tem alguma exigência específica? Tem. Vocês vão ver posteriormente que para ser o diretor da unidade prisional, eu tenho que ter uma formação acadêmica. Inclusive, pode ser formado em Direito e, em decorrência de ser formado em Direito, acabar assumindo o papel de diretor da unidade prisional. Tá ok? Dito isso, voltamos aqui. Então, comprovar, no caso da progressão, não existe a necessidade do nível de escolaridade. Na promoção, exige. A promoção que possui maior tempo, que eu vou ter um ganho financeiro maior também, então, em decorrência dessa promoção, exige-se determinados níveis de escolaridade. Então, para que eu possa atingir o patamar máximo da carreira, obrigatoriamente eu vou ter que ter nível superior. Vamos lá, comprovar participação e aprovação em atividades de formação e aperfeiçoamento, se houver disponibilidade orçamentária financeira para a implementação de tais atividades. Vocês vão ver que são vários os cursos ofertados dentro das unidades, e vocês têm que participar desse curso para que vocês possam ter aí a garantia que vão evoluir na carreira. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Existem condições excepcionais, tanto para progressão como para promoção, em decorrência do grau de escolaridade. Como assim, professor? Existe dentro da lei a possibilidade de promoção ou progressão em decorrência do indivíduo que possui uma escolaridade específica, e por ter essa escolaridade específica, ele já vai ingressar na instituição com a capacidade de ter um nível maior, que vai ser, no caso, nível intermediário 1, 2, 3 ou 4, e também pode ter um grau maior em decorrência desse nível de escolaridade que ele possui. Parágrafo 3º, ele vai explicar isso para vocês. Ele vai falar: poderá haver progressão ou promoção por escolaridade adicional nos termos do decreto, aplicando-se o fator de redução ou supressão do interstício necessário, ou seja, daquele tempo necessário, ou ele vai ser reduzido, ou ele vai ser até mesmo retirado, necessário, e do quantitativo de avaliações. Eu não vou ter que passar pelas 5 ou pelas 2 avaliações. Basta eu ter o nível de escolaridade que foi solicitado no momento para que eu pudesse ter a promoção ou a progressão. O quantitativo de avaliações periódicas, desempenho individuais satisfatórias para fim de promoção ou de progressão, na hipótese de formação complementar ou superior àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado. Isso aqui acontece, muitas das vezes, para poder incentivar o estudo dentro da carreira. E vocês vão ver que as pessoas que possuem algum nível acadêmico dentro da Polícia Penal costumam ser muito valorizadas. Então, dentro da Polícia Penal, vai haver uma valorização maior para aquelas pessoas que tiverem nível superior, e caso essa pessoa dentro da Polícia Penal buscar também a conclusão do nível superior, essa pessoa passa a ser valorizada. Voltando, parágrafo 4º, os títulos apresentados para a aplicação do parágrafo 3º poderão ser utilizados uma única vez. Ou seja, se eu sou formado em Direito, eu vou falar para vocês que eu vou ter direito a somente uma promoção e uma progressão por aquela formação acadêmica em Direito. Se eu quero uma nova promoção por escolaridade, ou uma nova progressão por escolaridade, daí eu tenho que fazer um outro curso. Ou senão eu tenho que fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doc. Beleza? Dito isso, só fazer um adendo final. Essas avaliações, o que são avaliados? Eu vou falar que é avaliada a qualidade de trabalho, a produtividade no trabalho, a iniciativa, a presteza, o aproveitamento em programa de capacitação, a assiduidade, pontualidade, a administração do tempo e tempestividade, uso adequado dos equipamentos e instalações e contribuição para a redução das despesas e racionalização dos processos no âmbito da instituição e a capacidade de trabalho em equipe. Ou seja,
O funcionário que é bom de serviço, o cara que é econômico, que trabalha bem, que sabe trabalhar em equipe, automaticamente ele vai ter uma avaliação positiva. E somente o último adendo, para que possamos encerrar nossa aula e vocês possam descansar. O parágrafo segundo ele vai falar para vocês da seguinte forma: a comissão de avaliação, existe uma comissão de avaliação para fazer esse documento para vocês, e a comissão de avaliação de desempenho será presidida pelo diretor do estabelecimento penal. Senhores, se vocês estiverem em dúvida de critério de presidência, na hora da prova, não está sabendo nada, está lá na dúvida cruel. Na dúvida, chuta diretor do estabelecimento prisional no âmbito da presidência. Se não souber a questão, chuta no diretor do estabelecimento penal. Professor, você está me ensinando a chutar? Não. Eu estou te ensinando o desespero. Bateu o desespero, você não sabe o que fazer, então pelo menos tenta chutar menos errado. Chuta no diretor do estabelecimento penal. Isso acontece com todo mundo. Tem questão que você lê na hora da prova e você fala, pai amado, o que é isso aqui? E isso é normal para todo mundo. Se for uma questão falando sobre de quem é a competência de presidência na unidade prisional, chuta o diretor da unidade prisional, caso você não saiba, que a chance de acertar é muito maior. Na maioria dos dispositivos, quem terá a responsabilidade de presidência será o diretor da unidade prisional. Eu estou falando isso por método de dados estatísticos. Destacada todas essas informações, encerro a aula com os senhores. Existe alguma dúvida até aqui? Conseguiram entender as informações que aqui foram lançadas? Tá tudo ok? Tá tudo tranquilo? Nada? Então, beleza. Eu agradeço os senhores a acompanhar a aula até aqui. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Fico à disposição para retirar eventuais dúvidas e até amanhã, se Deus assim permitir. Muito obrigado e até a próxima aula.